This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Máquinas fazem revolução? Qual é o papel do Estado em transformações tecnológicas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Revolução Industrial na Inglaterra. E esse é um daqueles assuntos clássicos da época da escola. Só que, como você vai perceber ao longo do episódio, o meu foco é te mostrar algumas abordagens novas sobre esse tema, além de apresentar as consequências da industrialização na Inglaterra. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é compreender bem o recorte desse assunto. Você deve ter notado que o nome desse episódio é Revolução Industrial na Inglaterra, e é específico da Inglaterra por algumas questões. Essa diferenciação existe porque o conceito de revolução industrial é bem amplo, se referindo a um conjunto de transformações ocorridas na Inglaterra a partir do século XVIII e em seguida se espalharam também para outros lugares da Europa. Essas modificações foram tão profundas que merecem ser rotuladas de revolucionárias, pois transformaram radicalmente as estruturas econômicas, sociais e políticas europeias. Costumamos dividir a Revolução Industrial, que começou no século XVIII e chega até os dias atuais, em 3 períodos. Durante o primeiro período, que abrange de 1750 a 1850, a Revolução se manteve quase que de maneira exclusiva na Inglaterra. Nesse período surgiram as primeiras máquinas movidas a vapor, e novas ideologias políticas começaram a ganhar espaço. De 1830 a 1900, a Revolução se espalhou pela Europa e pela América, atingindo Bélgica, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos. Surgiram novas formas de energia, como a hidroelétrica, e novos combustíveis, como a gasolina. A técnica foi aprimorada e a produção cresceu. De 1900 em diante, várias inovações surgiram, como a energia atômica, os meios de comunicação mais rápidos, uma produção industrial em massa e o desenvolvimento da informática e da engenharia genética. Diante de todo esse cenário de modernização e transformações, o nosso olhar vai voltar um pouco no tempo para a Inglaterra nos séculos 17 e 18, para entendermos por que esse país foi o pioneiro nesse processo tão importante para a história humana. Na verdade, desde a segunda metade do século XVI, a Inglaterra da Rainha Elizabeth I já começava a despontar como uma forte candidata à liderança europeia. Foi a partir do governo de Elizabeth que a Inglaterra conquistou algumas colônias na América, que trouxeram à coroa uma nova fonte de recursos que mais tarde seriam explorados durante a Revolução Industrial. Além disso, durante as revoluções inglesas, o período em que Oliver Cromwell esteve à frente do país foi muito importante, porque nele foi assinado em 1651 os Atos de Navegação, conjunto de leis que determinavam que apenas navios ingleses poderiam transportar os produtos britânicos. Até aquele momento, o transporte era feito pelos holandeses, e com a medida de Cromwell, uma burguesia marítima começou a ganhar força na Inglaterra. Pouco tempo depois, a diplomacia inglesa entrou em jogo, e no início do século XVIII, os ingleses expandiram o seu comércio em escala mundial,
sendo favorecidos por acordos comerciais como o famoso Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, que ocorreu em 1703 e garantiu ao Reino Britânico grande parte do ouro brasileiro. O ouro do Brasil foi para a Inglaterra através de Portugal. O Tratado de Methuen foi firmado entre Portugal e Inglaterra, onde o governo português comprava manufaturados têxteis ingleses em troca da exportação do vinho. Podemos dizer que essas foram as condições políticas básicas que forneceram à Inglaterra um cenário positivo e propício para presenciar uma grande transformação em relação ao trabalho. Por isso, nesse momento, vamos tentar entender como era a Inglaterra pré-industrial. Quando falamos desse período antes da Revolução Industrial, um erro que podemos cair é achar que Revolução Industrial ela aconteceu e acabou com o trabalho no campo, 100%. No primeiro momento, não foi bem assim. A Revolução Industrial não vai transformar apenas a forma como os produtos serão feitos, mas principalmente vai alterar a escala de produção desses produtos. Em 1750, os camponeses que possuíam pequenas terras não praticavam mais a agricultura de subsistência. Nesse período, a população inglesa tinha a capacidade de gerar um capital para fazer pequenos investimentos e consumir itens do mercado interno. No campo, praticamente de forma absoluta, os instrumentos de trabalho dependiam da energia humana ou da tração animal, e em menor grau das forças das águas e dos ventos. Nas cidades, o comércio era baseado na relação daquele que fornecia matérias-primas, que eram algodão, lã, seda, metais e muito mais, para o produtor, que, dispondo de determinada técnica, era o responsável por toda a produção desse produto. Muitas vezes, esse artesão possuía uma pequena equipe que eram responsáveis pela confecção de determinadas partes da sua mercadoria. E era a partir desse esquema básico que a economia girava. O historiador Luiz Edmundo Moraes resume bem esse período, abre aspas. Assim, fiadores poderiam receber o algodão ou a lã bruta para produzir o fio que seria entregue pelo comerciante a tecelões. Com o tecido em mãos, o comerciante se dirigia a uma terceira unidade de produção dedicada a confeccionar roupas, que seriam finalmente vendidas no mercado. Fecha aspas. Essa é uma explicação simples, mas bem eficiente, para mostrar como o mercado interno funcionava na Inglaterra antes da Revolução Industrial. Esse tipo de trabalho era o normal para praticamente toda a Inglaterra, na verdade, para toda a Europa. E falando no continente europeu, existem alguns dados mostrando que cidades como Manchester, na Inglaterra, em 1780, eram muito parecidas com as cidades do ano de 1600, mas se tornaram completamente diferentes das cidades de 1830. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que as transformações vividas na Revolução Industrial na Inglaterra trouxeram muitas novidades em um intervalo curto de tempo, algo que não se via há pelo menos 200 anos no continente. A questão que surge a partir disso é a seguinte: o que houve para acontecer uma transformação tão grande? Foi a ação dos grandes inventores ou a atuação do Estado na economia? Todo o cenário que eu descrevi até esse momento pode ser explicado como o período de acumulação de capitais na Inglaterra. Ou seja, é o momento em que essa nação está acumulando não só riquezas, mas fontes de novos recursos e de forma de se produzir. Diante desse contexto positivo e próspero, alguns inventores ganharão espaço para arriscar e apresentar as suas ideias à iniciativa privada. Em um primeiro momento, todas as invenções tinham algum tipo de relação com a indústria têxtil, a de produção de tecidos. O processo de mecanização da indústria têxtil demonstrou como era uma área próspera e com chances de ainda mais crescimento. A criação da lançadeira volante por John Kay em 1733 aumentou a capacidade de tecelagem, que antes era feita de maneira completamente manual. Com esse aumento na velocidade da produção, os fios começaram a ficar mais escassos, aumentando então a necessidade de mais importação de lã e algodão.
Em seguida, um inventor chamado James Hargreaves criou a máquina de fiar Jenny, conhecida como Spinning Jenny, no ano de 1764, o que aumentou ainda mais a produção de fios. Já a máquina de fiar hidráulica, a water frame, criada por Richard Arkwright em 1769, produzia fios grossos e o fato de ser movido a água a tornava bastante econômica. A Spinning Jenny e a water frame foram combinadas em uma única máquina por Samuel Crompton no ano de 1779. Era a chamada Spinning Mule. O problema foi resolvido, pois a nova invenção fabricava fios finos e resistentes. Após essas criações, a invenção mais importante desse período foi feita no ano de 1769, quando James Watt inventou a máquina a vapor. E, finalmente, em 1785, Edmund Cartwright inventou o tear mecânico, acelerando ainda mais o processo de produção de tecidos. A cada nova invenção, o trabalho deixava de ser feito de maneira manual e passava para estruturas mais complexas, ao ponto de ser necessário concentrar esse equipamento em um lugar conhecido como fábricas. Vai ser a partir desse novo espaço que a Revolução Industrial na Inglaterra vai se desenvolver, ao ponto desse processo tornar os ingleses a nação mais poderosa de todo o mundo. Mas foram as máquinas que fizeram isso acontecer? Para responder essa pergunta, vamos investigar duas hipóteses. A primeira tem relação com as causas e os motivos do porquê ter sido a Grã-Bretanha a primeira oficina mecânica do mundo, entre aspas, né? E não qualquer outro país. E, em segundo lugar, vamos tentar entender por qual razão essa revolução aconteceu no final do século XVIII e não antes ou depois. Vamos estudar primeiro o espaço e depois o tempo. Um dos fatores que muitos historiadores mostram que pode ser uma das explicações para o surgimento de uma transformação industrial na Inglaterra foi o considerável crescimento populacional que aconteceu no país. Em 1701, existiam aproximadamente 5.198.000 pessoas por lá. Já em 1851, a população era aproximadamente 16.733.000 pessoas. Porém, entre os historiadores e os demógrafos, ainda não existe um consenso a respeito das causas objetivas que permitiram a população crescer tanto. Ainda no texto de Luiz Edmundo Moraes, ele vai dizer que, abre aspas, as explicações apontadas são muito diversas, indo desde o aumento da taxa de casamentos até as mudanças no modo de fazer guerra. Desde a melhor alimentação derivada de um crescimento da produção agrícola, até a melhoria das condições sanitárias e das práticas médicas. Estas últimas impactando decisivamente sobre a diminuição da fome cíclica e das epidemias. Fecha aspas. Além desses múltiplos fatores para o aumento populacional, o historiador Leo Huberman vai trazer em seu livro um comparativo entre a taxa de mulheres e crianças que morriam no parto. De acordo com Huberman, entre 1749 e 1758, uma a cada 42 mulheres faleciam durante o parto, enquanto um a cada 15 bebês também morriam. Já entre 1799 a 1800, apenas uma em 914 mulheres morriam no parto, enquanto o mesmo acontecia com um a cada 115 bebês. Essa redução na mortalidade foi essencial para o crescimento populacional. Porém, de maneira isolada, o fato da população ter crescido na Inglaterra não explica como a Revolução Industrial aconteceu por lá. Inclusive, alguns demógrafos afirmam que o aumento da população pode aumentar a mão de obra disponível, ou seja, o desemprego, podendo gerar uma crise social no país. A Irlanda, por exemplo, tinha uma grande população e não foi nenhuma pioneira de transformações industriais. Beleza, vimos então que o crescimento populacional em si não é a causa da Revolução Industrial. Se o crescimento populacional isoladamente não explica como a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, um fator importante para entendermos esse período é o crescimento da renda média da população inglesa.
Segundo o historiador Eric Hobsbawm, a partir do ano de 1700, a Inglaterra já era uma economia de mercado, dona de um grande e crescente setor manufatureiro. E ele diz o seguinte, abre aspas, é provável que a renda inglesa média tenha crescido substancialmente na primeira metade do século XVIII. As pessoas estavam em melhores condições de vida e podiam comprar mais. Fecha aspas. Essa maior capacidade da produção e do consumo interno foi extremamente importante para o desenvolvimento do setor de transportes da Inglaterra. Como o estímulo ao mercado interno estava crescendo com o desenvolvimento da indústria têxtil, se tornou muito necessário que o governo inglês desenvolvesse a sua área de transportes para baratear o custo dos seus produtos. Afinal, se você faz a encomenda de um produto que tem grandes chances de se perder no meio do caminho, por atolamento ou péssimas condições de transporte, o preço sem dúvidas subiria. O historiador Leo Huberman afirmou que, abre aspas, a revolução nos transportes não só possibilitou a ampliação do mercado interno em todas as direções, como também possibilitou ao mercado mundial tornar-se igual ao mercado interno. Fecha aspas. Beleza. A Inglaterra, antes da Revolução Industrial, possuía uma população que havia crescido, e essa população teve um aumento médio de sua renda, que a permitiu consumir mais, além de itens de subsistência. E, consequentemente, os transportes no país melhoraram, tanto transportes marítimos quanto terrestres. Mas esses motivos ainda não nos respondem por que a Inglaterra se tornou essa potência do capitalismo global. Muitos outros países poderiam ter uma população consideravelmente grande. Outros países, como os Países Baixos, também tinham uma infraestrutura razoável. Precisamos então encontrar o que a Inglaterra fez de diferente entre todos os outros países. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o pioneirismo inglês e quais foram as principais consequências para o mundo do trabalho e para a sociedade pós-revolução industrial. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre salário, fábricas, operários, unidade e comunismo. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio tem apoio da Audible. A Audible é um serviço de audiolivros da Amazon. E é aquilo, se você gosta de podcast, você provavelmente vai gostar de audiobook. É a melhor opção para quem quer transformar os seus dias, enriquecendo seus trajetos, otimizando o seu tempo e, claro, ajudando a relaxar também. Mas o motivo mesmo para a Audible me convidar para fazer esse episódio é por conta dos 70 anos de Senhor dos Anéis. E eu tô falando de Revolução Industrial, especificamente na Inglaterra, porque isso vai influenciar demais a vida e a obra do Tolkien. Ele nasceu em 1892 e nessa época estava rolando a segunda fase da Revolução Industrial e ela estava a todo vapor. E o escritor era um grande defensor da natureza, sobretudo quando ele morava no interior. A vida simples no campo o encantava. Mas tudo isso vai mudar quando ele for morar no centro urbano fabril, sentindo na pele as consequências da Revolução Industrial. E esse sentimento está impresso claramente em Senhor dos Anéis. Você percebe o campo como o condado e os grandes centros urbanos como Mordor. Eu ainda vou falar de mais eventos históricos que influenciaram a vida do Tolkien, então entra aí na página da Audible sobre os 70 anos de Senhor dos Anéis, porque esses episódios também vão estar lá, bonitinho, tudo organizado. Então é isso, gente, clica aí no link na descrição do episódio para você acessar essa página e obrigado Audible por patrocinar o História em Meia Hora. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate.
Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Abre aspas. M. Sadler pergunta: qual é a sua idade? A Elizabeth Bentley responde: 23. M. Sadler pergunta: quando você começou a trabalhar na fábrica? E Elizabeth Bentley responde: quando eu tinha 6 anos. M. Sadler pergunta: qual era o seu horário de trabalho? E Elizabeth Bentley responde: de 5 da manhã até 9 da noite. M. Sadler pergunta: o seu trabalho a obriga a ficar muito de pé? E Elizabeth Bentley responde: sim, são tantos os teares e eles são tão rápidos que não se tem tempo para nada. M. Sadler pergunta: já bateram em você gravemente? E Elizabeth Bentley responde: sim. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir são um diálogo registrados por um membro do parlamento inglês chamado Michael Sadler, é o M. Sadler. Esse diálogo aconteceu em 1832 e ocorreu num contexto onde Michael Sadler começou a investigar a situação dos trabalhadores ingleses durante a primeira fase da Revolução Industrial. Como podemos ver nessa entrevista, crianças eram usadas como trabalhadores nas fábricas durante o desenvolvimento inglês. Porém, antes de entendermos a realidade dentro das indústrias, existem outros argumentos que nos ajudam a compreender como que a Inglaterra se impôs como a principal potência modernizadora da Europa. Quando olhamos para os grandes impérios, independentemente do período histórico, podemos achar que eles foram grandes meio que por acaso. Mas ao estudarmos as suas histórias, vemos como as políticas adotadas contribuíram para essas conquistas. E com a Inglaterra não foi diferente. O professor Eric Hobsbawm defende que a Inglaterra liderou o processo de industrialização por 3 motivos: mercado interno, mercado externo e governo voltado para a questão econômica. O desenvolvimento do mercado interno eu expliquei na primeira parte do episódio. Em relação ao mercado externo, nós temos que olhar para as suas colônias. De acordo com Hobsbawm, enquanto o mercado interno inglês cresceu 7% em 1780, nos anos seguintes, o mercado externo cresceu 76%. Quando falamos de mercado externo britânico, estamos falando basicamente do setor têxtil. Foi ele que impulsionou a grande transformação econômica do país. Uma vez com esses produtos prontos, um dos principais destinos foram as colônias britânicas. Mas como que esse mercado externo cresceu tanto? E é aqui que entra o papel do governo inglês na jogada, possibilitando a Revolução Industrial acontecer. Ao contrário do mercado interno, que tem um nível de consumo limitado, o mercado externo pode gerar uma procura dos seus produtos muito maior. E o governo pode fazer isso de 2 formas. De acordo com Hobsbawm, abre aspas, a conquista dos mercados de exportação a uma série de outros países e a destruição da concorrência interna dentro de determinados países, ou seja, pelos meios políticos ou semipolíticos da guerra e da colonização. Fecha aspas. Você entendeu o que ele quer dizer aqui? Uma das formas de aumentar os seus consumidores é você ter mais colônias, ou ir em países que não são suas colônias e reduzir ao máximo o número de concorrentes aos seus produtos. É por isso que a influência inglesa em diversos países vai aumentar, inclusive no Brasil. O governo britânico, desde 1701, já vinha adotando medidas para garantir a ampliação do seu mercado externo. Uma dessas políticas era sobre o monopólio do poder naval. Com a maior frota naval, além de conseguir atender mais áreas, eles ainda garantiriam proteção para os seus navios chegarem ao destino sem contratempos. O que é interessante nessa tese de Hobsbawm é que o governo inglês criou as condições para existir essa sociedade de mercado. Segundo ele, a sociedade de mercado não surge espontaneamente. O governo tem um papel fundamental nesse processo, principalmente nas questões trabalhistas e comerciais.
Foi então a partir desse crescimento do mercado externo, sustentado pelo mercado interno, e tendo suas condições viabilizadas pelo governo, que a Inglaterra teve as condições sociais, políticas e econômicas para que a Revolução Industrial acontecesse em seu país. A partir de todo esse cenário, diversas fábricas e indústrias começaram a ser criadas em cidades como Londres e Manchester. A simples existência desse novo espaço de trabalho trouxe uma série de mudanças para o país. Se antes da Revolução Industrial o artesão era o detentor do conhecimento de como se faz um determinado produto, do começo ao fim, a partir das transformações industriais, esse mesmo artesão, aos poucos, perdeu a sua função, uma vez que nas fábricas cada trabalhador é responsável por uma parte daquele produto. E aí você pode estar se perguntando, beleza, mas que diferença que isso faz? Olha, uma das primeiras consequências é que o ofício passou a dar lugar à mão de obra, que é quando um trabalhador simplesmente oferece a sua força de trabalho e seu tempo em troca de um salário. Além dessa questão, um outro fator muito importante para entendermos as transformações sociais será o grande êxodo rural em direção às cidades. Quando alguém deixava o campo e ia para as cidades para trabalhar em uma fábrica, esse indivíduo passava a depender única e exclusivamente do seu salário para sobreviver. Quando estava no campo, mesmo que não fosse o dono da terra, ainda era possível separar uma parte da produção para o seu sustento mínimo. O historiador Luiz Edmundo Moraes fala o seguinte sobre essa mudança de local de trabalho e de dependência exclusiva do salário, abre aspas. Os trabalhadores dependiam agora totalmente do seu salário para sobreviver. Contudo, os salários, em especial na primeira fase da industrialização, eram em geral suficientes para não mais que a manutenção de um indivíduo, fazendo com que diversos membros da família precisassem de emprego assalariado. Nesse sentido, à medida que a família deixava de ser a unidade de produção fundamental da sociedade, homens, mulheres e crianças eram arrastados para a situação de assalariamento. Fecha aspas. Além dessas transformações, um outro ponto que é muito importante destacar é a respeito das condições de trabalho dentro das fábricas. Na primeira fase da Revolução Industrial, a obtenção de lucros deveria ser alcançada a qualquer preço, e quanto menor o custo da produção, melhor. Para isso, os baixos salários e as enormes jornadas de trabalho eram bem comuns nesse período. Em muitas das fábricas, os operários trabalhavam em média 15 horas por dia. Só para você ter uma noção desse número, em 1780, um operário vivia em média 55 anos e trabalhava 125 mil horas ao longo da sua vida. Atualmente, em países como Inglaterra, Alemanha e França, um operário vive cerca de 78 anos e trabalha ao longo da sua vida 69 mil horas. A expectativa de vida era tão baixa para os operários porque os riscos do trabalho eram muito grandes. Não era nada incomum ocorrer acidentes com as máquinas, gerando mutilações, por exemplo. E não pense você que a pessoa acidentada recebia seguro-desemprego, licença médica ou algo assim. Além dos baixos salários, grande risco de acidentes de trabalho, havia muitas crianças trabalhando nas fábricas. Inclusive, eu quero contar mais sobre os relatos de trabalhadores ingleses na primeira fase da Revolução Industrial, mas eu vou fazer isso em um episódio exclusivo para os apoiadores do História em Meia Hora. Caso você queira ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora ou clicar no link da descrição. Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, o que essa documentação a respeito da vida dentro das fábricas nos mostram é que essas condições precárias de trabalho geraram revoltas e mobilizações dos próprios operários. Temos o relato de diversos casos de destruição de máquinas, protestos e ataques a fábricas. Esses foram os primeiros movimentos para as negociações entre os donos das fábricas e os operários, através da criação dos primeiros sindicatos. A partir dessas intensas transformações e a escalada de conflitos, vemos surgir o levante de ideias políticas sobre a participação popular e o debate sobre a definição de uma classe operária,
ou seja, a identificação desses operários como uma identidade social única. Um dos principais historiadores sobre esse assunto é o britânico Edward P. Thompson. Para Thompson, a Revolução Industrial foi importante para gerar uma consciência de classe nos operários. Olha o que ele disse, abre aspas. Nos anos entre 1780 e 1831, os trabalhadores ingleses, em sua maioria, vieram a sentir uma identidade de interesses entre si e contra os seus dirigentes e empregadores. Fecha aspas. Ou seja, a partir desse entendimento e reconhecimento que os operários pertenciam a uma classe diferente daqueles que eram os donos das fábricas, houve uma necessidade de organização para eles lutarem pelos seus direitos. Essa busca por direitos ia além da organização de sindicatos, mas da participação política efetiva, propondo e modificando leis. Mas como conseguiriam fazer isso se nem votar era possível para a maioria dos operários? Um dos primeiros movimentos políticos que foram criados a partir das transformações geradas na Revolução Industrial foi o cartismo. De acordo com o professor Geoff Ellis, abre aspas, entre o final dos anos 1830 e o início dos anos 1850, na Grã-Bretanha, o cartismo tornou-se o primeiro movimento político de massa da classe trabalhadora industrial, transcendendo em alto grau as divisões entre trabalhadores artesanais e proletários. Fecha aspas. Ou seja, o cartismo conseguiu aderir no mesmo grupo político tanto os trabalhadores das fábricas quanto aqueles que ainda eram artesãos e estavam sendo marginalizados. O cartismo é um exemplo importante por conter grande apoio dos trabalhadores, que em uma de suas petições terá a assinatura de quase 1,3 milhão deles, número que praticamente dobrou em 1867. Dentre as propostas estava o direito ao voto, porém, somente o voto dos homens. É interessante notar também como, dentro dos movimentos que pediam maior participação e representação política, houvesse esse impeditivo da representação das mulheres, que também estavam com os homens sofrendo nas fábricas. Essa petição cartista não foi aceita pelo parlamento. A segunda petição, em 1842, foi em meio a revoltas e greves, já com 3 milhões de assinaturas, e mesmo assim não foi aprovada pelo parlamento. A liberação para todos os homens poderem votar na Inglaterra só aconteceu em 1867. E esse desejo e necessidade de mais participação política só existiu porque as condições e contradições vividas dentro das fábricas levaram a população a lutar pelos seus direitos. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora. É só você procurar aí que eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Capitalismo. O segundo se chama Socialismo e o terceiro se chama Primavera dos Povos. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Revolução Industrial na Inglaterra, estamos pensando em um país pioneiro, em um processo que mudou completamente o mundo. O primeiro passo para entender as causas dessa transformação industrial se encontram ainda no século XVII, quando a Inglaterra conseguiu garantir as suas primeiras colônias na América. Em um processo que chamamos de acumulação de capital, a Inglaterra conseguiu organizar as suas cadeias de produção, somado ao fato de que o mercado interno estava desenvolvido e pronto para aumentar a produção e consumo da indústria têxtil. A partir desse cenário positivo, inventores trouxeram máquinas para acelerar a produção, modificando assim a relação entre os seres humanos e o trabalho. Dentro das fábricas, o perigo e os acidentes eram constantes, mas tudo era justificado em nome do lucro. Cansados dessa situação, os trabalhadores começaram a se organizar, fazendo com que um sentimento de unidade ganhasse força entre os operários, e a partir de então passassem a disputar projetos políticos. Nesse sentido, a Revolução Industrial foi um dos principais combustíveis para o surgimento de novas ideologias políticas, que moldaram o mundo a partir do século XIX, como o socialismo e o comunismo, resultando até em levantes operários e em revoluções socialistas pelo mundo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!